Oi? Oi? Som. Só queria testificar aqui, graça e paz, queridos, que o pastor Vitor, desde pequenininho, ele era cheio de generosidade. A gente ia no mercado, comprava o Danone assim, tipo, para um mês, né? Assim, aquela bandejinha de Danone que era para durar. Ele ia brincar na rua com os amiguinhos, ele entrava, pegava da geladeira e levava tudo para distribuir. Pois é, ele é assim faz tempo. Glória a Deus por isso, né? O título já está aqui? Papéis no casamento. Queridos, nós temos sido muito abençoados durante esses dias sobre o que tem saído daqui, desse púlpito. Se você não tem vindo, você tem perdido pérolas que têm saído da boca daqueles que têm ministrado aqui. E se você tem pego isso, eu tenho certeza que o teu relacionamento com o teu cônjuge vai ser bem melhor. E hoje nós vamos lançar mais algumas pérolas aqui. E outras virão também. E em nome de Jesus, o desejo do nosso coração é que você pegue isso e que você deposite isso no seu coração e que isso possa gerar vida por intermédio da prática. Nós temos visto, e o pastor falou há dias atrás, que Deus, Ele idealizou o casamento. Ele é o Criador. E, na verdade, o manual para o cristão de regra e de fé e de prática é a sua palavra. E toda vez que você ignora este manual, e toda vez que você não pratica o que está descrito nesse manual, você acaba tendo consequências. Então, nós precisamos aprender a obedecer esses princípios. E como você tem percebido, a família Brezan é cheia de demonstrar, né, de fazer, apresentar, sei lá o quê. E eu trouxe hoje um abacaxi. É uma das frutas que eu mais gosto, é o abacaxi. E eu queria representar esse abacaxi como o casamento. Então, ninguém aqui come a coroa. Ninguém aqui come a coroa. Mas quando você não obedece, que você é solteiro, quando você não obedece o princípio da palavra, em se relacionar com o jugo desigual, você acaba tendo que comer a casca. E a casca não dá para poder aproveitar, a menos que você plante, talvez dê para você aproveitar. Mas se você entrou num relacionamento de um jugo desigual, você vai ter que, talvez, comer essa casca durante um bom tempo, para poder ganhar o teu cônjuge sem palavras, conforme diz a palavra de Deus. Você vai ter que se sujeitar. Mas se você é alguém que casou com alguém que tem o mesmo princípio que o seu, você começou certo. Você não vai precisar comer a casca, a coroa, mas tem a casca. A casca você pode fazer chá com ela. Você pode fazer outras coisas com ela, um xarope. Mas no casamento, queridos, ao longo do tempo, a gente vai ter que aprender a tirar essa casca, que são muitas coisas. O orgulho, vai ter que aprender a perdoar, vai ter que aprender a engolir sapo, e tantas outras coisas que nós vamos falar aqui um pouco. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você descasca ele, esse aqui é um abacaxi pérola, eu vou chupar ele daqui a pouco e ele vai estar bem docinho.
desejo de Deus é que você desfrute no seu casamento daquilo que Ele tem para você. E que o teu casamento seja um oásis de paz. E baseado no princípio da palavra, nós vamos ver o que ela diz para nós nesta manhã. Amém? Vamos orar, queridos. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos por estarmos juntos aqui nesta manhã. Obrigada, Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que nos salvou, nos regenerou, nos justificou. Ó Deus, nós te agradecemos por tua graça, tua misericórdia. Obrigada, Pai, pelas famílias. Obrigada porque Amém. foi o Senhor que teve a ideia de criar as famílias. Obrigada, Pai, porque o Senhor criou e o Senhor cuida. E o Senhor ensina como viver melhor em família. Obrigada, Deus, e que nós sejamos os teus filhos que aprendem o que o Senhor ensina, Deus. E que vivem aquilo que o Senhor proporcionou, porque estamos interessados em aprender e praticar. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, que nossos corações sejam terras férteis nessa manhã para receber a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, obrigada por cada família aqui. Obrigada por famílias que ainda vão ser formadas. Amém. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, por pais, mães e filhos abençoados, cheios da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Aleluia. Vamos ler então Efésios 5, 22 a 33. Um pouquinho longo, mas vamos ver essa palavra. Nesse texto, Deus nos dá o padrão para o casamento, baseado no relacionamento de Jesus, o noivo, com a igreja, a noiva. Amém? Amém? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Aleluia. Então, esse é o padrão, né? Esse é o padrão dito pelo apóstolo Paulo. E eu estava em um culto certa vez, um culto da família, onde o pregador era um rapaz solteiro, para poder falar sobre casamento. E eu achei um tanto estranho de alguém que não tem experiência no casamento falar sobre casamento. É estranho. Seria estranho se de repente eu estivesse falando aqui e eu não fosse casado. Mas eu estou indo para 40 anos de casado, então eu tenho um pouquinho de experiência, né? Estou indo para 40. Então, queridos, quando ele começou a falar do relacionamento dele com a sua mãe. Ela não é a minha mãe, ela é a minha esposa, a minha companheira. Amém, queridos? Agora, veja só, Jesus era solteiro. Jesus era solteiro, ele não era casado. Mas, no entanto, ele fez a analogia
do casamento dele com a igreja. Dele com a igreja. Porque se você for examinar a palavra, você vai ver que toda a Bíblia vai fazer essa analogia de como é que você precisa se relacionar com o seu cônjuge. Amém? Então, olha que coisa, a Bíblia diz que em Efésios 5:25 diz: amai como Cristo amou a igreja. Tem uma outra passagem que diz o seguinte: e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele está se referindo ali também aos discípulos, e junto com os discípulos estava Judas, e Jesus diz que ele amou até o final. Então eu preciso amar a minha esposa até o fim, independente de qualquer situação. Então, como é que ele amou? Qual é o papel? Como que ele cumpriu, na verdade, aquilo que ele diz? Então, existem vários versículos na Bíblia, eu não vou citar todos, mas vou falar de alguns. Primeiro, ele confirmou o seu amor e a sua lealdade. Está em Mateus 28b. Ele perdoou. Então você precisa aprender a perdoar e ser rápido em perdoar. Amém? Ele curou. Ele serviu. Ele deu um propósito divino à sua igreja. Ele intercedeu por ela. Hebreus 7:25. Ele confortou a sua igreja. Ele exortou a sua igreja. Ele encorajou a sua igreja. Tudo isso que eu estou falando, você, marido, precisa fazer com a sua esposa. Depois nós vamos detalhar algumas coisas. Ele deu força a ela. Aqui o copo pode ser um só, porque a gente é uma só carne. Ele deu-lhe força, ele ensinou, ele respeitou a sua autoridade. Ele opôs-se ao pecado, Lucas 19:45. Ele discerniu os espíritos. Então veja só, queridos, olha como Jesus fez a analogia. Então, assim como eu fiz com a minha igreja, você, marido, precisa fazer também com a sua esposa. Amém? Então vamos agora é você, minha querida, vamos lá. Não? Você não vai falar do papel? Então vamos lá. Dentre os papéis que eu preciso fazer como homem da casa, como marido da casa, eu sou o líder da minha casa. Você, marido, precisa entender que você é o líder da sua casa. E como líder da minha casa, eu preciso aprender a alinhar a minha comunicação. Falar de modo que ela entenda, que os filhos entendam. Eu preciso ter uma visão clara do meu futuro. Porque se eu não sei aonde eu vou chegar, eu não saberei quando encontrar. Amém? Então quem não sabe o que quer, não sabe quando encontra. Então a sua esposa precisa olhar para você e falar assim: puxa vida, eu sei o que o meu marido quer, ele é um bom líder. Eu preciso aprender a ter objetivos na minha vida. Você casaria com alguém que não tem objetivos? Não. Você precisa aprender a delegar tarefas. Aquilo que é para responsabilidade sua e aquilo que é responsabilidade dela. E se ela às vezes não conseguir, eu como um bom marido, eu vou ajudá-la. Amém? Porque nós somos uma só carne. Eu preciso aprender a não querer centralizar todas as coisas em mim. Eu que faço, eu que resolvo, eu que decido tudo.
Não, eu preciso aprender a descentralizar. Eu preciso aprender a cumprir aquilo que eu falo. Queridos, se você falou, você é crente. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Então você não fala nada. Se você prometeu, se eu prometi, eu vou procurar cumprir. Amém? Porque senão a minha palavra cai no descrédito. Eu preciso aprender a ter empatia às necessidades dela. E eu preciso aprender que a responsabilidade de como homem da casa, eu sou o cabeça. Amém? Então, isso é a minha responsabilidade. Amém? Amém. Quando nós falamos de deveres, né, de repente pode pensar, ai, dever, a gente só tem que fazer. E muitos casam com a ideia de, eu vou casar porque eu quero ser feliz. A gente tem que tirar essa ideia da nossa vida, porque nós já ouvimos aqui em mensagens que quando você entra no casamento, você tem que entrar inteiro. Você não entra no casamento como uma metade que vai encontrar a outra metade da laranja e aí vai ficar completo. Não, você entra no casamento já completo. Esse é o plano de Deus. Nem sempre é assim. Mas esse é o plano de Deus, que você entre no casamento com a mentalidade do quê? Fazer o outro feliz. E se eu entro com essa mentalidade e o meu marido também entra com essa mentalidade, eu vou viver os direitos que eu tenho através dos deveres dele. Não é assim? Então, se eu penso em fazê-lo feliz e ele também pensa, ambos seremos felizes. Amém. Não é assim? Amém. Então, nessa manhã, eu quero que você se concentre nos seus deveres. Tá bom? Não fique cutucando o seu marido ou a sua esposa, falando, tá vendo aí que tá falando? Aí você tinha que fazer isso. Pense em você. E Deus se encarregará de mudar o seu cônjuge. Amém? E os que estão aqui, que são solteiros ainda, né? Vão aprendendo aí para poder fazer certo, entrar no casamento inteiro. E os mais velhos que estão agora sozinhos vão aprendendo para poder ensinar os mais novos. Amém? Glória a Deus. Então, um dos papéis que nós vamos falar sobre as esposas é ser uma ajudadora ou auxiliadora. Lá em Gênesis 2:18, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea é alguém igual, com a mesma capacidade. Então Deus olhou para aquele homem e falou, não é bom que ele esteja só. Esse homem precisa de alguém. E aí Deus fez quem? A mulher. Então se Deus olhou, viu que não era bom o homem estar só, ele fez a mulher, então é porque a mulher tem características que vão completar esse homem. Não é assim? A mulher tem características que esse homem não tem. E por isso ela vai ser uma ajudadora para ele. Amém? Amém, mulheres? Amém. Amém, glória a Deus. Então, ser uma auxiliadora não é um papel secundário, mas é um papel vital na vida do seu marido. É como se você fosse uma vice-presidente ou uma copiloto num avião. Você é imprescindível na vida do seu marido, porque foi assim que Deus fez. Amém? Então, não se diminua porque você não foi feito primeiro, ou Deus te fez com uma capacidade enorme para ajudar o seu marido. Lá em Provérbios 31, de 10 a 12, diz assim, ó, mulher virtuosa, quem a achará? Vocês conhecem, né, o capítulo 31 de Provérbios. É um capítulo assim que a gente chega no fim já cansado, né? Com tanta coisa que aquela mulher faz. Mas aí diz, mulher virtuosa, quem a achará? Marido, olha aí para sua esposa e fala, eu achei. Pela fé, pelo menos, né? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela.
Mulher, o coração do seu marido pode confiar em você? Não precisa responder, não. E não haverá falta de ganho. Olha só, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, essa mulher de Deus, programada por Deus para ser essa mulher auxiliadora, faz bem para o seu marido todos os dias e não faz mal para ele. Amém? Então, nós vemos na Bíblia alguns exemplos. As mulheres auxiliadoras, elas podem ajudar os seus maridos na tomada de decisões. Então, você pode ajudar o seu marido a tomar decisões importantes e mais simples na vida do cotidiano do seu lar. A gente vê, por exemplo, na palavra, a ajuda que foi Abigail para o seu marido Nabal. Não sei se vocês conhecem essa história, mas resumindo, né, depois se você quiser ver, você vai lá em 1 Samuel e acompanha a história toda. Mas Abigail livrou Nabal e os homens todos daquela cidade que ela morava de serem mortos pela equipe do rei Davi. Por quê? Porque ela foi uma mulher sábia. Ela foi até Davi e resolveu a situação. E quando ela falou para o marido dela, esperou o marido dormir e sarar da bebedeira. Quando ela foi falar para ele, ele nem deu bola. Sabe o que aconteceu? Não se assusta não, marido. Mas depois de 10 dias, Nabal morreu. Mas essa mulher, ela foi uma auxiliadora para aquele homem, para que ele e todos os homens e meninos não morressem. Ela teve um bom conselho, um bom procedimento. Outra mulher que teve um bom conselho foi Sara. Lembram de Sara e Abraão? A Sara falou assim, olha, é melhor mandar Agar, né? E o filho embora. E aí Abraão ficou triste com aquilo, porque Ismael era filho dele também. Aí Deus falou para ele, ouve sua mulher. Então, muitas vezes, a mulher tem conselhos sábios para os homens, que os homens devem ouvir. Infelizmente, tem muito homem cabeça dura que não acha que é importante a ajuda da mulher. Essa mulher foi feita por Deus para ser auxiliadora sua. Então, não ignore o que ela fala. Está certo que nem tudo que se fala está certo, nem do homem nem da mulher. Mas, como nós somos mulheres sábias, nós vamos ter conselhos bons para ajudar o nosso marido, amém? E eles vão ouvir, não vão? Provérbios, só para terminar esse pedaço, Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. Nós somos mulheres sábias, amém? Amém. Nós somos o sacerdote do nosso lar. E como sacerdote, a função do sacerdote era representar o povo diante de Deus. Então, a iniciativa do sacerdócio dentro da sua casa tem que partir de você, homem. Então, você precisa, como sacerdote do teu lar, orar por ela, orar com ela e orar com os seus filhos e junto com os seus filhos. É um papel seu. É um papel meu, porque Deus vai cobrar isso de mim, Deus vai cobrar isso de você, porque nós somos o sacerdote do lar. Então, orar por ela, orar com ela, orar pela família. Nós vamos ser responsáveis por isso. Você sabe que não tem problema nenhum você cear na sua casa com a sua família? Não tem problema nenhum, porque você é o sacerdote do teu lar. Então reúna, às vezes, a tua esposa, os teus filhos, explique para os teus filhos como é que funciona, embora aqui você está num bom local, e eu tenho certeza que as crianças aqui da igreja sabem como é que funciona. Mas você pode fazer isso na sua casa. Reúna a sua família, ore com a sua esposa, ore com os seus filhos, explique para eles
como que funciona a ceia do Senhor. Queridos, eu sei que você já ouviu isso, mas veja só, Noé entrou na arca somente com a sua família. Pregou durante mais de 100 anos e salvou a sua família. Você, sacerdote, é responsável de levar toda a sua família a Cristo. Você precisa ensinar os seus filhos. As crianças precisam receber Cristo como Senhor e Salvador. Você precisa ensinar os seus filhos a amar o Senhor. Então você precisa dar sentido à vida para eles. É interessante porque eu já ouvi alguns pais, alguns casais dizerem: eu quero que o meu filho seja um bom jogador de futebol. E não tem problema em ele ser um bom jogador de futebol. Eu quero que a minha filha seja, na verdade, uma modelo famosa. Queridos, deixa eu dizer para você. Ensine a eles princípios morais da palavra. E que ele seja o melhor padeiro da rua. E que ele seja o melhor mecânico, o melhor motorista de carro, o melhor piloto de avião. Não importa, o importante é você passar princípios e valores para ele. Amém? Não. Salve a sua família. Passe tempo com ele ensinando a palavra. Quantas e quantas vezes, queridos, a minha esposa, eu orei por ela para ela poder ser curada e ela foi curada. E você, como sacerdote do teu lar, você precisa orar com ela e por ela. Você não precisa esperar o pastor para poder orar por ela. Não, ore você na sua casa por ela. Você já fez isso com ela? Faça. Exerça a sua função de sacerdote dentro do lar. Porque, queridos, eu vou te dizer uma coisa. Você e eu vamos prestar contas desse exercício dentro do nosso lar. Amém? Vai, amor. Queridas, vocês são intercessoras do seu lar. A mulher é a principal intercessora do seu marido. Quantas vezes eu vivi uma situação em que a vontade era de... Ninguém teve isso, só eu, quando eu não era tratada. Mas quantas vezes a gente quer enfiar a goela abaixo que a gente está vendo que está errado, não é assim? Fala a verdade, mulheres. Tem hora que você está vendo que a situação está difícil, que o marido está fazendo coisa que não... Você está vendo que... não é possível que ele não esteja vendo. Mas aí sabe o que você faz? Vai falar com o cabeça dele. Quando eu aprendi isso, foi maravilhoso. Porque se eu quero que ele enxergue alguma coisa, que ele veja alguma coisa que não está legal, que a atitude dele não está legal, eu vou falar com o cabeça dele. Aí eu falo com o cabeça dele, depois eu vejo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Foi ensinado da melhor maneira. Agora, às vezes a gente fica se desgastando, querendo enfiar goela abaixo as coisas para o nosso marido. Coisas que estamos vendo que estão erradas. E aí a gente está lutando com as nossas próprias armas, com as nossas mãos. Isso não vai dar certo. Só vai trazer angústia, decepção, tristeza. Porque muitas vezes o que você está ali tentando enfiar goela abaixo não vai funcionar. E aí, se o marido tem aquilo como um desrespeito, ou a mulher tentando passar por cima da autoridade dele, é que ele não vai ouvir mesmo. Então, amadas, falem com o cabeça dele. Que aí ele vai resolver, ele vai cuidar. E vai ser da melhor maneira. Então interceda, lute mesmo pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua família. Queridos, a intercessão é poderosa. Amém? Não deixe as coisas acontecerem. Está acontecendo.
é triste, né? Eu não estou aguentando mais. Já foi falar com o cabeça dele? Já foi orar? Já foi interceder? Depois que você fizer isso, aí você vai ver que tem solução. Aí você vai ver que dá para a coisa caminhar melhor. Amém? Então, lá em Efésios 6,18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então faça isso, queridos. Ore pela sua família, ore pelo seu marido. E você vai ver resultado. Amém? Glória a Deus. Quem ama, nós temos visto que amar é decisão. E quem ama deve demonstrar isso em atitudes. E eu queria falar sobre os 3 P's, vou falar do primeiro, de quem ama. Quem ama, protege. Quem ama, provê. E quem ama, promove. Protege, provê e promove. Eu queria falar primeiro sobre protege. Então, você precisa ser o frente da sua casa como homem. Queridos, a gente lida com o público, e eu não tenho nada contra, mas é tão esquisito quando às vezes a mulher toma um papel que era para o marido tomar. E quando às vezes isso acontece via de regra, as pessoas dizem por aí: puxa vida, parece que o marido dela é um banana. É isso que dizem por aí. Eu já vi casos lá no escritório que o marido fica quietinho no canto e a mulher falando e ele: querido, não, querido, você é o frente da sua casa. Você que tem que tomar a direção. Você é o cabeça. É você que lidera. Então você precisa aprender a proteger e a blindar a sua família. Amém? E eu queria dar alguns exemplos que aconteceu conosco. Eu, quando namorava com a Sil, queridos, quando eu vi a Sil, eu fiquei deslumbrado com ela. E, de fato, eu sou até hoje, né, querida? Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu era muito magrinho. Muito magrinho. Eu era franzininho. E ela era um pouco maior que eu. E quando nós namorávamos, a gente não tinha carro, a gente andava. E eu lembro de uma situação que nós estávamos andando de mão dadas. E eu lembro que veio 3 jovens na nossa direção. Eu magrinho, estufei o peito para frente e segurei na mão dela e: aqui não, aqui tem, eu aguento pelo menos os 3 tapas. Mas, queridos, a ideia é proteger. Ela não anda do lado da rua, não. Quem anda do lado da rua segurando na mão dela sou eu. Porque eu preciso blindar ela. Amém? Então, um detalhe, a gente não tinha carro. E quem pega ônibus aqui sabe que os ônibus vai apiado de gente. E quando não tinha lugar para poder sentar, eu segurava, na verdade, aqui no ferro, ela ficava na minha frente e ninguém passava atrás dela não, querido. Amém? Porque a minha função é proteger, é guardar ela, porque ela é minha. Então aprenda a cuidar, a zelar e a proteger o teu cônjuge. Amém? Na sua casa você é o frente. Quem ama, protege e também é sensível à necessidade. Eu não posso deixar de falar de algo que marcou muito a nossa vida. Eu tinha um Fusca e eu comprei um Santana verde musgo de um amigo meu. E ele deixou pagar as prestações no nome dele. Não faça nunca mais isso, viu? Eu também nunca mais faço isso. Faltavam 17 prestações para poder pagar. O Santana era maravilhoso. Pra vocês terem ideia, os filhos falam assim: pai, eu posso entrar dentro do Santana para poder brincar um pouquinho? Cuidado, mas entra lá, mas o carro ficava lá, não tinha seguro. E um dia, a mãe dela ficou doente e precisou levá-la ao médico.
E ela, amor, eu preciso levar minha mãe no médico. Eu posso usar o Santana? Eu falei, pode, amor. Pode. E ela pegou o Santana. Passou na casa da mãe dela, pegou a mãe dela e foi levar ao médico. Não deixou o carro no estacionamento. Quando ela saiu, cadê o carro? Tinha levado. Eu fiquei sem o Santana e com 17 parcelas para poder pagar, que não era barato. Quando ela me ligou desesperada, eu fui sensível à dor dela. Eu tive empatia com ela. Eu não a recriminei. Porque ela não fez isso porque ela quis. Isso não aconteceu porque quis. Podia ter colocado no estacionamento, mas não colocou. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Eu honrei o compromisso de pagar as 17 parcelas do carro. Depois que eu terminei de pagar, eu vendi um imóvel. E o dinheiro do carro voltou para mim todinho. E o Senhor falou assim, olha, por que você agiu como deveria ter agido? Aqui está o dinheiro daquele carro que roubaram. Queridos, então, tenha empatia. Você precisa ser parte da solução na vida dela e não parte do problema. Quando de repente aparecer qualquer dificuldade, não seja muro na vida do seu cônjuge, seja ponte. Porque às vezes vem uma dificuldade e ao invés de você querer ajudar, você acaba complicando. Descomplique, queridos, você está aqui para poder descomplicar. A vida da gente é muito passageira. Então eu preciso ter empatia e proteger ela de tudo quanto é jeito, queridos. Amém? Então, seja ponte e não muro. Deixa eu ver aqui. Já foi, amor, agora é você. Submissão. Eita palavrinha, hein? Nesses últimos tempos está parecendo uma palavra torpe, não é? Mas submissão é um mandamento de Deus. Efésios 5, 22, a gente já leu um pedaço, mas eu quero ler de novo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, viu que nós devemos ser submissas ao nosso marido, como a igreja é submissa a Cristo? É difícil se submeter a Cristo? Também não deve ser difícil nos submetermos aos nossos maridos. Aleluia. Esqueceu? Perdi o raciocínio. Mas nós devemos então ser submissas ao nosso marido como ao Senhor. Colossenses 3,18 diz: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Sabe que a Bíblia diz para nós sermos submissas ao nosso marido? Não é a todo homem. Porque as mulheres podem ter cargos de liderança sobre os homens, não podem? A nossa querida primeira dama aqui, ela é diretora do Rema, ela tem liderança sobre homens. E tudo bem com isso. Agora, o que não pode haver é uma liderança, uma autoridade sobre o marido. Então, nem mesmo na igreja, a mulher deve ter autoridade sobre o seu marido. Então, nós devemos ser submissas, como a igreja é submissa a Cristo, aos nossos maridos. Amém? E isso tem sido deturpado porque as mulheres não estão aceitando essa ideia de serem submissas aos seus maridos. Então, aí surge o feminismo. Né? Vocês já ouviram falar muito do feminismo. Nós estamos falando da palavra, queridos. Estamos falando da palavra para mulheres filhas de Deus, que Amém. temem ao Senhor. E feminismo não existe na Bíblia. Não. Amém? Eu ouvi uma frase hoje forte, mas muito interessante. O feminismo masculinizou as mulheres, feminilizou os homens e bestializou ambos. Forte, hein?
Porque, infelizmente, essa ideia deturpada está entrando também nas igrejas e no coração de mulheres de Deus. E isso não pode ser assim, queridos. A submissão a um homem que ama a Deus vai ser uma submissão leve. E quando o marido não tem Deus e o marido não tem o temor de Deus, também deve haver submissão. 1 Pedro 3,1 diz assim: ó mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. A palavra de Deus diz que nós devemos ter um espírito manso e tranquilo, que é de grande valia diante de Deus. Sabe que Deus, quando olha para nós, Ele não faz distinção de homens e mulheres. Ele olha para filhos. Mas Deus instituiu autoridade. Nós temos aqui o pastor presidente e aos pastores auxiliares, que se submetem à autoridade dele. Então, em todos os lugares há autoridade e submissão. E Deus programou que no lar o marido seria autoridade sobre a esposa e a família. Amém? Então não deve haver em nós uma tristeza, uma angústia por causa disso. Porque se você se submete ao seu marido, como você se submete ao Senhor. Queridos, vocês devem saber o poder de influência que é a mulher. Queridos, se Deus não tivesse falado lá quando entrou o pecado no mundo, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, as mulheres dominariam o mundo. Porque o poder de influência que nós temos é muito grande. Lembram de Sansão? Aquele homem forte. Eu acho gozadinho o desenho que tem aí, Sansão. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Eu acho engraçado isso. Sansão era um homem forte, lutou com leão, lutou com não sei o que, lutou com 300 homens e ganhou, e era fantástico, não é a força dele? Mas como foi que ele caiu? Ele conheceu uma mulher que ficava no ouvido dele: você não me ama, você nem conta para mim o segredo da sua força. E aí no começo ele estava ignorando. Lógico que eu te amo. E ela vinha no outro dia: você não me ama? Conta para mim o segredo da tua força. E essa mulher ficou todos os dias falando para Sansão: você não me ama. Alguma vez você já falou isso para o seu marido? Quando você queria alguma coisa: você não me ama. Falou com aquela carinha assim, que você sabe que a mulher sabe fazer para conseguir as coisas? Não, né? Nunca fez isso, tá bom. Mas a Dalila fez. A Dalila ficou lá no ouvido do Sansão: fala para mim, você não me ama? Ai, o que eu fiz para você? Me ama, me conta. Sabe o que o Sansão fez? Contou. Contou, porque ele chegou num jeito que ele ficou irritado com ela ficar falando no ouvido deles. Você já irritou seu marido falando no ouvido dele? Se eu fosse perguntar para os maridos aqui, eu acho que muitos falariam: nem fale nisso. Pois é, a Dalila fez isso e ela convenceu aquele homem pela sua influência, pela manipulação. Queridos, manipulação é coisa do inferno. E as mulheres sabem manipular muito bem. As mulheres sabem como chegar naquilo que elas querem. Isso é maligno. E aí a Dalila conseguiu. O que aconteceu com Sansão? Morreu. Destruiu lá no fim um monte de inimigos, mas morreu. Porque ele caiu na influência e na manipulação
dessa mulher. Então, amadas, não sejam mulheres manipuladoras. Seja uma boa influência. Lembra que a mulher lá de Provérbios, ela fazia bem e não mal ao seu marido todos os dias? Então não seja uma má influência na vida desse homem. Esse homem precisa que você seja essa mulher sábia que edifica a casa. Olha que coisa mais maravilhosa que Deus deu para a gente. Nós edificamos a nossa casa, queridas. Nós não vamos ser as tolas que derrubam a casa, mas nós vamos ser as sábias que edificam, as sábias que têm o lar como exemplo, não é? Então eu quero ter um casamento como aquele ali. Olha que lar mais gostoso. Olha que gostoso que é entrar nessa casa, porque a mulher sábia edificou, está edificando, está crescendo. Amém? Aleluia. E aí então lá Romanos 13:2, só aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. É sério, gente, não vamos resistir à autoridade do nosso marido sobre nós, amém? Mas o próprio Deus, lá em Gênesis, disse assim para Adão: porque deste ouvido à voz da mulher. Oxe. Então, Adão não poderia ter dado ouvido à voz da mulher. Aí, a minha esposa falou que o marido precisa ouvir a voz da mulher. Quando é que nós não vamos ouvir a voz do nosso cônjuge? Quando? Queridos, veja só. Lá no Éden, se Adão não tivesse ouvido a voz da mulher, a gente não sabe o que teria acontecido. Mas ele, ouvindo, ele ficou igual a ela. Isso me faz lembrar, logo que eu casei, eu fiz 3 cômodos no quintal do meu pai, e nós morávamos lá. E depois de um tempo, eu quis sair de lá e eu comprei um apartamento em Guarulhos. Eu penei para poder pagar aquele apartamento e não consegui pagar, mas acabei me desfazendo dele depois. E nós fomos morar nesse apartamento, as crianças eram pequenas, e eu, na verdade, não me sentia muito legal em morar em apartamento. E eu falei para a Sil, eu quero mudar para uma casa. Ela, não, eu não quero mudar para casa, porque eu não quero. Não, a gente vai mudar para casa, E eu não ouvi ela e acabei comprando uma casa. Queridos, quando é que você, cônjuge, não vai ouvir a sua esposa? Quando a palavra dela vem carregada de medo, vem carregada de orgulho, vem carregada de revanche, vem carregada de egoísmo. Ela não queria, amém, queridos? Aqui já foi, amor. Último dos papéis da esposa que a gente vai falar nessa manhã. Você tem que ser amante do seu marido. Os maridos agora gostaram, né? Lá em 1 Coríntios 7:5 diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo. Eu acho muito interessante isso, que ele fala, não vos priveis um ao outro. Aí ele diz, salvo talvez por mútuo consentimento, se os dois concordam com isso. Para quê? Para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Então é por um tempo. Entraram em acordo, vamos parar de ter relação por um tempo para nos dedicarmos à oração. Concordou, por um tempo. E novamente vos ajuntardes. Por quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Vocês viram, queridos, que vocês podem estar em oração. Estamos orando, estamos aqui concordando em oração, mas se isso não passar e vocês vos ajuntarem de novo, Satanás pode tentar por causa da incontinência.
Então, amadas mulheres, não vos priveis um ao outro. Sabe, eu conheço situações em que o marido tem que comprar presentes quando ele quer ter, tem crianças, né? Quando ele quer ter relações com a sua esposa. É só a base de presente. Ou então, se o marido está com um bom comportamento, vai ter. Se não, hoje não, hoje não, hoje não. Eu vou falar algo que pode ser forte, mas é a realidade. Isso é como prostituição. Você não pode dar isso para o seu marido em troca de coisas. Presentes, atitudes, palavras. Se for agradável, eu cedo. Se não, não. Não é assim, queridos. Sexo no casamento é dever, não é escolha. Você não faz quando você quer, quando você está afim. O sexo no casamento é para satisfazer a necessidade do outro. E isso não é só para a mulher não, viu? Que eu sei de homens que também privam a mulher, muitas vezes. Então nós sabemos que o homem, ele tem, muito mais facilidade de ter desejo, de querer ter relações, por causa do hipotálamo. É um negócio lá que, se vocês quiserem estudar depois. Então o homem está sempre mais pronto. Mas, então, muitas vezes, as mulheres são as que deixam de lado isso. Tem mulheres que, se tiver uma casa, um filho, tudo estiver andando, mas tá bom, não precisa disso não. Queridos, isso está errado. Então é aquilo, quando você era solteiro, você queria muito, né? Aí era pecado. Aí quando você casa e pode muito, você não faz, e aí também é pecado. Então seja amante do seu marido. A relação sexual é uma doação. Não se negue mulher para o seu marido, não se negue homem para a sua esposa. Amém? Ele não está dizendo aqui, mulher, não prive o seu marido. Não, ele está dizendo, não vos priveis. Serve para o homem, serve para a mulher. Provérbios 27, 7 diz assim, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Tem muitas mulheres empurrando seus maridos para o adultério. E aí depois que acontece, meu Deus, o que aconteceu? Você não fazia nada. Isso justifica? Não estou dizendo que justifica, tá bom? Vai dizer que eu falei isso, não justifica. Mas muitas mulheres estão às vezes empurrando seu marido para o adultério. Nós vamos vigiar isso, amém? Amém, amadas? Há solução para problemas. Nós sabemos que às vezes tem alguns problemas de saúde, mas há solução, há médicos que cuidam disso. Conversem sobre isso. Não é pecado conversar sobre isso não, queridos. Conversa sobre isso. Amém? Vamos ficar em pé? Pode? Queridos, você recebeu hoje alguns princípios da palavra. O segredo é obedecermos o que está na palavra e andarmos no Espírito, e não satisfazer os desejos da carne. Se você veio aqui hoje nessa manhã, e você, na verdade, ainda não entregou a sua vida a Jesus, não fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, se você nessa manhã entrou, e de alguma maneira o Espírito Santo falou ao seu coração, como marido, como esposa, hoje é dia de você tomar decisões. E se você hoje entrou aqui e não entregou a sua vida para Jesus, e o Espírito Santo ainda não veio habitar dentro do seu coração, eu quero orar com você, e quero orar por você, porque o melhor companheiro
o melhor companheiro é a pessoa do Espírito Santo. Se você entrou aqui nessa manhã e você quer receber o Espírito Santo como companheiro, eu quero orar por você. Eu quero que você dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você e quero te dizer que você vai ter a melhor companhia da sua vida. Há alguém aqui que entrou aqui nessa manhã e ainda não fez de Jesus o seu Senhor e Salvador? Levante sua mão, eu quero orar com você e por você. Alguém? Alguém? Eu vejo uma criança. Tem mais alguém? Tem mais alguém que precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu quero pedir para essa criança vir aqui até a frente. Queridos, não devemos ignorar ninguém, amém? Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui que por algum motivo se desviou dos caminhos do Senhor e precisa voltar à casa do Senhor, voltar aos braços do Pai? Se você é alguém que está aqui e se desviou, e se afastou do caminho do Senhor, dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui assim? Eu quero ver a sua mão. Todos salvos, todos firmes. Se você está aqui nessa manhã e você está precisando de cura para alguma parte do seu corpo, eu quero que você coloque a mão aonde está precisando da cura. Coloque a mão onde está precisando da cura e nós vamos orar por você. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, nesta hora, Senhor, eu declaro cura sobre o corpo, Pai, dos teus filhos. Eu declaro sarado, rins funcionando, fígado funcionando, Pai, tireoide funcionando, coluna, cabeça, tudo funcionando, Pai, perfeitamente, em nome de Jesus. Aleluia. Se você entrou aqui nessa manhã e você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, e se você deseja o batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui, nós vamos orar por você. Isso é um benefício para você que é filho. Tem alguém aqui assim precisando, querendo isso? Isso é para você. Todos cheios? Aleluia, glória a Deus. Você está aí junto com sua esposa e o seu marido, dê a mão. Sabe, há anos atrás, nós vamos fazer 40 anos de casados, mas lá no começo, se alguém falasse para mim, um dia vocês vão ensinar casais, eu diria de jeito nenhum. Porque o meu casamento era turbulento. Porque eu ainda não era tratada, ele ainda não era tratado e tinha muita coisa, muita diferença. E a gente brigava muito. E se alguém me dissesse que um dia eu estar ensinando casais vivendo o que eu estou ensinando, eu diria que, isso é mentira, você está sonhando. Mas sabe, queridos, que o Senhor Jesus transforma a nossa veste de cinza em vestes de festa. Amém. Transforma o nosso pranto em alegria. Aleluia. E Ele faz de nós carvalhos de justiça. Aleluia. Sabe por que Deus fala carvalho? Porque o carvalho é uma árvore enorme, tem vários tipos dela, mas o carvalho, ele vem a tempestade, vem o vento, vem a tempestade, vem o vento, e cada vez que vem isso, a raiz dele fica mais forte. Aleluia. A raiz dele fica mais forte. Sabe que as tempestades podem vir, os problemas podem vir, as coisas ruins podem vir, mas você é um carvalho de justiça. Aleluia. Cada vez que vier alguma coisa ruim, você vai dizer, vai ser para eu ficar mais forte. Aleluia. Cada vez que vier uma coisa ruim sobre a sua família, vai ser para ficar mais forte. Aleluia. Porque eu sou vencedor. Deus transformou uma veste de pranto em vestes de festa. Deus transformou o meu choro em riso. Aleluia.
E eu sou um carvalho de Glória a justiça Deus. de Deus. Amém, queridos? O seu lar é como um carvalho. O seu lar é firmado na rocha. Nada que vier vai derrubar, porque as suas raízes estão firmadas e nada te derruba. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor, porque temos lares fortes e firmados Amém. na tua palavra nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Pega isso aí.